Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Amém. O irmão estava falando aqui desse tambor e eu falei assim, eu gostei. Porque como eu não tenho 2 metros de altura, eu me escondo atrás do púlpito. O melhor é sempre se esconder atrás de Jesus, atrás do Espírito Santo. Mas eu confesso que é a primeira vez que eu vou passar uma mensagem e o púlpito está do meu tamanho. Mas sonho com um dia em que lá no céu poderei ter meus aproximadamente 4 metros de altura. Nada mais de escadinha nem banquinho. E nem vou ficar me escondendo atrás. Mas poderei abraçar, assim como cada um de vocês. Poderemos abraçar Jesus. E as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas limitações não mais existirão lá. Amém. Falta pouco, né? Falta pouco. Quero te convidar a abrir a Bíblia no 2º livro de Coríntios, no capítulo 4, verso 7. Mas não me atrevo a continuar sem antes novamente invocar o nome de Deus. Se você puder, se ajoelhe comigo. Se não, apenas esteja com o seu pensamento elevado a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, que habita os mais altos céus, mas que pela sua bondade e misericórdia se faz presente em nosso meio, em nossos corações, e nos acompanha nos nossos passos, porque a tua palavra é verdadeira, e Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Te louvamos e bendito seja teu santo nome, que somente o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Graças te damos por esse momento, estarmos na tua casa, esvaziando o nosso eu, implorando para que o nosso ego, Senhor, não atrapalhe a tua mensagem. E nós estamos aqui com o coração aberto e pedindo que o Senhor sonde e apague os nossos pecados, para que nada venha causar a separação entre nós e o teu Espírito Santo. Amém. Pai, fala aos nossos corações, ilumine a nossa mente, e que cada um de nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo e cheios de vontade de viver o teu Evangelho e deixar derramar o seu amor para todas aquelas pessoas que nós convivemos ou por algum breve momento passamos, que nosso olhar possa transmitir o poder do amor, em nome de Jesus. Me escondo, Senhor, e imploro para que teu Espírito Santo use a tua filha, a tua serva, a tua amiga, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa caminhada com Deus, nós iniciamos no batismo. Mas o batismo é um recomeço, onde nós vamos ser moldados segundo o caráter de Cristo, para então viver com Ele na eternidade. E quando eu leio essa passagem aqui, o meu coração se alegra, onde Paulo diz assim, sobre o poder de Paulo que vem de Deus, e que subentenda-se o mesmo poder de Deus que vem para cada um de nós. Nenhum de nós é perfeito, mas nós buscamos a perfeição em Cristo. E nós podemos nos contentar com o amor de Deus, pelas suas misericórdias que se renovam todas as manhãs, para que a gente possa abrir novamente o nosso livro da vida e escrever, com a ajuda do Espírito Santo, mais uma página, até que Cristo volte.
E essas páginas nós vamos lendo para os nossos queridos. Essas páginas, mais do que nós que vamos lendo, a própria humanidade lê em nós. E essa página, a melhor forma de ser lida é com o testemunho que nós temos aprendido através da palavra de Deus. Então, que o mundo, que as pessoas que estão à nossa volta, em qualquer momento, possam identificar que nós não vivemos mais por nós, mas sim por Jesus Cristo. Então, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, contudo, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, que muitas vezes vêm lá do passado querer incomodar nossa mente, mas Jesus Cristo já pagou ele lá na cruz. Então, apesar do que qualquer coisa que venha tentar nos tirar a paz, esse tesouro, o Evangelho é um tesouro. O Evangelho é a boa nova. E nós precisamos mostrar ele ao mundo a partir do nosso lar, a partir da nossa igreja. E deixar expandir para o convívio social, trabalho, escola, faculdade e por onde andarmos. Temos, porém, independente das circunstâncias que cada um de nós vive, independente dos problemas que afligem a nossa alma, quer seja por uma enfermidade, que às vezes nos impede de folhear a Bíblia, quer seja por um problema de desemprego, que muitas vezes vem assassinar a nossa paz, para que nós venhamos a perder a esperança. Quer seja por um ente querido que está doente, ou quer seja por um relacionamento pessoal, ou profissional, ou social. Quantas coisas podem atribular nossa alma? E é por isso que ele fala assim: temos porém, ou seja, todos nós temos problemas e desafios. Mas isso não deve nos impedir de mostrar esse tesouro ao mundo. Porque aí, como disse Paulo, como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Temos, porém, esse tesouro que nós devemos mostrar. E esse tesouro é feito de barro, porque nós viemos do barro. Esse tesouro Deus confiou a seres humanos imperfeitos, falhos e pecadores, para que cada vez que a gente chegue aos pés de Cristo, a gente lembre, como ele diz aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que nós entendamos que tudo de bom vem de Deus e não de nós. Que toda boa dádiva vem do céu, vem de Deus, não vem de nós. Mas por algum momento, quando nós começamos a caminhar sobre as águas, como fez Pedro, e nós olhamos para as coisas, para as circunstâncias, o porém que está à volta, a gente afunda. Então é nesse momento que nós devemos lembrar que é a graça de Deus que nos basta, que é a excelência do poder de Deus. E onde nós vamos aperfeiçoar esse poder? Que oportunidade Deus nos dá de, no momento de nascer de novo, iniciar uma nova vida do zero. Ou seja, a culpa que estava nos nossos ombros, eles são afogados com o nosso pecado. Aquele peso que carregávamos nos nossos ombros, eles são afogados naquele momento. Então nós podemos recomeçar. Quantos de nós já passou pela nossa cabeça um pensamento: ai, se eu pudesse voltar atrás, eu faria
dessa forma. Se eu tivesse 10 anos a menos, eu faria desse jeito. Se eu tivesse uma mesma oportunidade, eu faria assim de agora em diante. E se eu te disser que você tem essa oportunidade de fazer de novo, cada dia, desde que você e eu entramos no tanque batismal, Jesus Cristo nos dá uma nova oportunidade de viver para a eternidade. Mas para fazer isso, Ele nos ensina sobre o que nós precisamos aprender para ter uma nova vida. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, e tudo novo se fez. Então Deus vem e nos denomina como seus filhos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas Ele nos dá um cargo muito apropriado e nos chama de mordomos. Eu e você, mais do que filhos de Deus, somos administradores dos assuntos do negócio do reino de Deus aqui na terra. E eu costumo dizer que quando nós vamos procurar um emprego nesse mundo, uma empresa ela vai olhar o melhor currículo para selecionar o candidato mais apto, mais capaz, com mais experiências, com mais investimentos de hora estudo e cursos, diplomas, certificados, para então conceder. Mas com Jesus não é dessa forma. Quanto mais pecador, mais carecemos da graça de Deus. E Ele vai lá nos dar essa oportunidade de viver na vida eterna. Só que Ele fala assim: agora você também, além de ser meu filho, você vai ser meu mordomo. A mordomia, você já sabe o significado, mas ela vai muito além do que pensar em bens físicos, materiais, recursos que nós temos. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia que cuida das relações humanas, das relações principalmente dentro da igreja. E que essas relações dentro da igreja são necessárias para o desenvolvimento de um relacionamento com qualidade. E é interessante que às vezes a gente pensa que a mordomia está ligada apenas a recursos financeiros. Porque a gente vê que tem um mordomo que trabalha na casa do patrão e que ele administra o lar, utilizando os recursos financeiros. Mas não. A maior mordomia que Deus nos dá é cuidar dos filhos dele. Quero que você me acompanhe na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 16. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Relembrando o que nós temos no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Vamos repetir? O que tem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante que na primeira carta que João escreve, no capítulo 3, no verso 16, agora ele vem e faz um complemento. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Puxa, peraí, em João 3,16, Cristo deu a vida por nós. Deus nos deu Cristo e Cristo deu a vida por nós. E agora, nessa primeira carta que ele escreve, ele fala que agora é nossa vez de dar a nossa vida. Por quem? Pelos irmãos. Mas aí, quando nós estamos trabalhando na igreja,
quando estamos sentados no banco, a gente nem percebe qual é a carta que a gente está deixando o nosso irmãozinho do lado ler. Se a gente está reclamando, se a gente está mal-humorado, se a gente está desanimado, se nós estamos desiludidos com alguma coisa que porventura aconteceu dentro da igreja, e isso faz com que nos tire o desejo, a vontade de frequentar os cultos. Olha, cada um de nós que é um mordomo de Deus tem que frequentar os cultos. Por quê? Porque é a forma como nós temos de nos encher do poder de Deus também, de conviver com os irmãos e praticar o perdão, o amor, a bondade, a misericórdia. E sabe o que é interessante? Porque Paulo considera a igreja como um corpo. E esse corpo, para estar em perfeito funcionamento, todas as partes desse corpo têm que estar ajustados, engrenados. E nós? Como seres humanos, nós estamos aqui para aprender na escola de Deus, na escola de Cristo. Quando nós temos um pequeno machucado, o nosso corpo inteiro já não sente? Sente. Quando a gente machuca o pé, a gente já não consegue se locomover direito. Quando a gente machuca o punho, a gente não consegue, a gente percebe quanto é importante as mãos da gente quando a gente machuca o punho. Eu machuquei esses dias e eu fiquei pensando assim, quando a minha fisioterapeuta falou assim, nossa, o que você fez aí? Eu falei, não lembro de ter feito nada. Depois eu me lembrei, aos poucos eu fui me lembrando, e já tem umas 2 semanas que eu estou contando para ela das coisas que eu me lembrei que eu faço com as minhas mãos. Eu disse para ela, eu descasquei uma cabotiá. Quem descascou cabotiá sabe que é um exercício de força, né? Eu pintei meu apartamento e fiz muitas partes com pincelzinho. Usa a mão? Eu dirijo para longe e o carro não é automático. Eu nem quero ter um carro automático. Eu agradeço a Deus pelo que Ele me proporcionou para cuidar para Ele. Eu sou mordoma dele. Também, a dor é desconfortável que para dirigir eu sinto com as 2 mãos. Então eu escrevo bastante e também exige muito das mãos. Também uso o computador e exige muito das mãos. E minha filha toca um teclado e eu carrego aquele teclado. Eu não sei quantos pesos, mas ele é pesado. Não sei quantos quilos ele pesa, mas é pesado. E às vezes eu pego uma criança no colo e eu tenho o hábito de ir à feira e eu carrego assim. Percebe como são importantes as nossas mãos e a gente não cuida como deveria. Eu estou falando por mim, porque nesse tempo todo eu não fiz uma atividade física com a minha mão. Eu procurei colocar os 8 remédios naturais de Deus na minha vida, mas eu esqueci de algo tão maravilhoso. Veja, as mãos, Deus usou as suas mãos para fazer eu e você. Pegou o pó da terra, utilizou as suas digitais para colocar em Adão e depois Eva. Mas a gente não percebe. Então o que acontece? De repente, quando vem a dor, você vai, puxa, mas agora eu não posso fazer isso, não posso lavar uma louça, não posso esfregar uma roupa porque está doendo minha mão. E aí você começa a se dar conta de como é importante você ter saúde. E na igreja também acontece isso. Quando um dos departamentos da igreja não está funcionando bem, é todo o conjunto que vai sentir esse impacto. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos cuidar da importância dos relacionamentos de qualidade na igreja. E como nós fazemos isso?
Vamos para a primeira carta de Coríntios, capítulo 12. Eu sei que você já leu muitas vezes, você conhece, mas vamos ver da ótica que o Espírito Santo quer nos revelar essa noite. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. É interessante que ali, na primeira parte do capítulo 12, do verso 1 até o verso 11, ele vai falar sobre os dons que Deus dá para o ser humano. Me acompanhe no verso 4, 5 e 6. Fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diferentes, são vários, mas o Espírito é o mesmo. 5. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Opa, peraí. Ele diz que os dons são diversos. Uma coisa é o dom. Mas para que serve tanto dom? Mas ele está dizendo também que o número de serviços que precisam ser realizados, executados, feitos, também são muitos. E no capítulo, no verso 6, ele diz, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera